pensar, não tem como você sair da inércia a qual toda essa realidade lhe coloca. Muito bem. O livro aborda, né, a questão da doação de órgãos, sim, claro, parabéns, se você pensou dessa forma, e do aumento de perspectiva de vida do ser humano. Só que, peraí, isso existe de maneira igualitária? Não. Existem duas classes, tá? Uma classe privilegiada, que pode pagar por isso, e uma classe desfavorecida, que não pode pagar, mas nasce para servir as demandas dessa classe que paga pelo aumento de vida. E aí você tem a dualidade, né, que a UERJ também ama de paixão, entre a questão do medo da morte, por isso que você paga, e de saber lidar com esse medo de uma forma naturalizada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que me deixa intrigada, né, que ele incomoda muito a gente, incomoda porque o segundo ponto é aquele que as pessoas que recebem esses órgãos, recebem como, Andréia, por exemplo, né? Imagina que eu, dentro de um mundo e um universo distópico, eu pertenço a essa categoria que pode pagar para viver mais. E num determinado momento da minha vida eu tenho um câncer de pulmão e aí eu preciso de um transplante de um pulmão. Então eu vou pagar para que uma outra pessoa, né, que viva em condições perfeitas e plenas de saúde, cheia de restrição, para que seus órgãos sejam muito bem cuidados e tratados e possam ser transplantados, né, para mim. Imagina, não há remorso algum. E o livro, o filme, eles deixam isso muito claro, tá? Não há remorso, não há reconhecimento, não há consideração nenhuma. Aí a gente pensa na questão da reificação, a gente pensa na questão da coisificação. Por quê? Porque é mais fácil você desumanizar e você transformar em coisa, né? Em você reificar, né? Um ser humano. Porque você se exime da culpa e logo não tem remorso. Imagina só, vamos pensar nessa questão no cotidiano, por exemplo. Você vai a uma churrascaria assim, pantufa ali, mete o pé na jaca, come carne pra caramba. Por que você não pensa no bichinho? Você não pensa no bichinho porque constrói-se uma ideia de que aquele bichinho, ele não tem alma, né? Aí a gente vai pensar no quê? Né? Vamos pensar, embora alguns historiadores digam que não há relatos disso, eu vou falar porque eu acho que é muito sugestivo, né, a questão da escravidão, né? E por que será que os negros durante tanto tempo foram castigados, maltratados, né, na época da escravidão? Porque eles eram considerados não humanos. Eles não tinham alma. Mas, Andréia, por que você está falando de alma? Primeiro eu falei de remorso, agora eu tô falando de alma. Porque o livro, ele fala muito dessa questão da alma, tá? E essa coisificação dessa categoria desfavorecida, tá? Que vai doar os órgãos para quem pode pagar, vamos dizer assim, é uma categoria considerada não humana e eles acreditam nisso. Assim como o escravo acreditava que ele não era humano, né? E aí você também tem uma vertente filosófica chamada determinismo, que você não pode mudar o rumo das coisas, né? Então, o livro, ele se passa em uma espécie de orfanato e essas crianças, internato, essas crianças, elas são jogadas ali,
são crianças, né? E tem uma curta duração, uma vida muito curta, né? Essa categoria, ela vive no máximo a 30, 35 anos, porque mais do que isso elas não podem doar seus órgãos, né? Pensa nisso. Elas têm uma restrição alimentar absurda, elas precisam comer muito bem, elas não podem fumar, beber, elas não podem desfrutar de absolutamente nada, não por elas, mas pelo outro, né? Aí você pensa assim, traçando um paralelo na sociedade, existem pessoas que compram um automóvel, por exemplo, né? E tem aquela historinha, você comprou um automóvel, aí você não tira o plástico daquele automóvel, você usa com aquele plástico, você toma todo o cuidado do mundo, e aí você vai, você limpa, você não deixa ninguém comer dentro do teu automóvel, você vai... E você vende. Ah, vendi, valorizei. E aí, quando você vende, o comprador, a primeira coisa que ele faz é tirar aquele plástico, e você fala, meu Deus, como eu fui idiota. Né? E pensa só nessa sensação, como eu fui idiota, eu guardei, cuidei tanto desse veículo para outra pessoa chegar e desfrutar daquilo que eu não desfrutei, né? E é mais ou menos isso, né? Claro que eu não estou comparando pessoas com automóveis, com coisas, embora o livro sugira isso, mas exatamente o que acontece, as pessoas, essas crianças, elas se preparam, né, para outras pessoas e elas aceitam isso com uma inércia inerente. Elas acreditam nisso, elas são induzidas a acreditar nisso e elas lidam com a morte de uma forma muito diferente. Até porque a palavra morte não existe, eles usam o termo concluir, né? Eu vou ali concluir, né? Ninguém fala, vou ali dar uma morridinha ali e já vou. Não, a pessoa fala concluir, né? E ela é como se fosse uma missão. E quando a arte, né? Olha, gente, eu tô levantando o mínimo do mínimo aqui, porque existem milhares de nuances a serem abordadas aí, tá? Mas quando você fala da questão da arte, a arte é uma manifestação corporal, artística, mental, psicológica. E, desculpa, a arte, ela é o produto da racionalidade. Né? E quando a gente fala da alma, a gente não está falando da alma no âmbito espiritual, não, a gente está falando da essência. Né? E essas crianças são incentivadas a produzirem arte. Né? Elas são incentivadas a produzirem arte e quando em algum momento alguém pergunta para que tanta arte? Para que a gente pintou tanto? Né? Pintamos tanto para descobrir se vocês tinham alma. Óbvio que eles tinham. O livro é uma narrativa em primeira pessoa e quando você lê o livro sobre a narrativa da Kate, né? É óbvio que ela tem alma, né? Porque ela descreve todos aqueles sentimentos e ele começa dizendo, eu fui a cuidadora mais velha, né? Por ter sido uma boa cuidadora. E aí o que é isso, essa questão da cuidadora, né? Essa classe desfavorecida que não pode pagar, mas que veio para servir dentro desse cenário distópico, divide-se em cuidadores e doadores. Os cuidadores, eles recebem e cuidam, né, dessas pessoas que voltam dessas cirurgias, né, quando os seus órgãos são doados. Evidentemente que os doadores não duram tanto, né, porque a partir do momento que você doa 1, 2, 3 órgãos, né, isso pode ser letal e ele já tem aquela consciência de que aquela vai ser a última intervenção cirúrgica e eles não vão mais existir, né? E isso é levado com muita naturalidade, né? O medo, ele existe, ele coexiste, ele permeia toda a história. Tanto em relação à madame, quanto em relação às crianças, quanto em relação aos que podem pagar pelo aumento da perspectiva de vida. Então você tem aí toda uma questão que gira em torno, e todas as vezes, né, que você fala em dinheiro, né, quando você fala em capital, quando você fala em ganância, você fala
automaticamente, né, num processo de desumanização, né? Porque quando a gente pensa o trabalho escravo, legal, que lindo, a abolição da escravatura, que conquista. Não, aquilo acabou porque eles descobriram que esse trabalho não era produtivo. E aí depois disso vem o quê? A falsa sensação de liberdade, né? Opa, imigrante chegando. Aí eu lembro daquela novela Terra Nostra, né? Com a Ana Paula Rose, quando ela era ali, chegando, falando. E o que era aquilo? As pessoas chegavam devendo. As pessoas chegavam devendo. E elas tinham. Mas elas eram livres, tá? Elas podiam sair, elas não eram açoitadas. Mas peraí. Isso também é trabalho escravo. Porque para pagar e suprir todas as necessidades, elas tinham de cumprir longas jornadas de trabalho. E ainda há quem diga que não existe trabalho escravo na sociedade vigente, né? Então, mas por que eu falei disso? Vamos voltar no gancho. Eu falei disso porque os escravinhos deixaram de ser escravos por razões de produtividade. Quando deixou de ser produtivo, vamos abolir a escravidão. Agora, a partir do momento em que se quer comprar vida, anos de vida, né? Acentua-se aí um cenário de desigualdade social. Aí você pensa um pouquinho no pai da tecnologia, Steve Jobs, né? Nossa, a tecnologia move o mundo. E ele mesmo, no final da sua vida, ele disse: para que tanta coisa, para que tanta tecnologia, para que tanto carro, para que tanto isso, se a tecnologia não foi capaz de salvar a minha vida. E muitos acham que isso nem foi dito por ele, mas foi, né? Porque, de fato, o dinheiro e a tecnologia não é capaz de suprir, embora o mundo tenha sido e venha sendo robotizado constantemente pelas vertentes tecnológicas. Andréia, você tá falando mal da tecnologia? Não, por favor. Eu acho que a tecnologia ela foi criada para facilitar a vida do homem, mas ela dificulta muito mais do que ela facilita, a partir do momento que você se torna escravo disso, né? Então, o meu problema, né, e os meus questionamentos em relação à tecnologia não é a tecnologia em si, mas sim o uso dela pelos usuários, sobretudo os mais vulneráveis, né? Então, essa questão da alienação, da bolha social, do emburrecimento, ela também é abordada no livro. A questão, o termo bolha social, ele está presente no livro. E eu vou falar nesse vídeo e em todos os outros que eu gravar, que a questão da bolha social, gente, desculpa, não é para falar do livro, mas é para mostrar a você como você se enxerga, tá? Dentro do livro e na sociedade. A distopia, ela tem essa função. Quem sou eu nesse livro, né? Quem sou eu? Porque quantas pessoas, né, precisam se doar mais para que você seja capaz, né, de comprar, né, uma camiseta, você ir para uma noitada, né? E aí você fala: poxa, mas aquele Uber tá ali me esperando de madrugada, trabalhando, e eu tô aqui saindo da noitada. Aí você pensa nisso, é verdade, ele tá ali. E na época, em tempos de pandemia, né? Lockdown, não é? Fecha tudo. Peraí, será que fechou tudo? E o profissional da saúde, como é que ficou? E as farmácias, os mercados e as diaristas que precisavam, né, sustentar as suas casas? E será que elas se submeteram à ruptura da quarentena por escolha? Então, o livro ele também fala muito dessa questão das escolhas, né? Será que isso foi escolha? Será que havia outra possibilidade, né? Pensa nisso. O livro, ele convida você a refletir a todo momento, né? E, evidentemente, existem outras nuances que serão abordadas e a gente vai jogando alguns flashes aí para que você possa pensar
Links. Vamos ler o conto de Aya. Link, o filme A Ilha, por exemplo, que eu falei em aula recentemente, mas o filme A Ilha é uma ficção científica, então as pessoas elas acabam associando. Nesse caso, é uma distopia, tá? É uma distopia. O final é previsível, né? O final não é bonitinho, não é uma comédia americana. Já tô dando logo spoiler. É pra você sofrer? Sim, mas é para você, sobretudo, refletir. E é isso que a UERJ quer de você. Ela quer que você se enxergue, se descubra e repense o seu papel na sociedade vigente. Fica aqui o meu abraço para vocês, galera.